Imagine se eu revelasse que sua reação diante de quem causa ferimentos emocionais possui o poder de revolucionar completamente como as pessoas interagem com você. Nossa tendência automática é buscar retaliação, derramar lágrimas ou suplicar por compreensão. Porém, imagine descobrir uma estratégia psicológica revolucionária capaz de alterar toda a dinâmica instantaneamente. Hoje, exploraremos métodos para confrontar aqueles que causam sofrimento utilizando táticas de inversão psicológica. Após implementar essas técnicas, aqueles que tentaram causar dano não compreenderão como perderam toda a influência. Mantenha a atenção completa até a conclusão, pois deste momento em diante, quando pessoas se distanciarem de você, será precisamente nessa situação que deverá aplicar esta abordagem. Primeiro, a quietude que neutraliza qualquer ofensiva. Quando sofremos agressões emocionais, nossa primeira resposta instintiva é o confronto direto. Desejamos esclarecer posições, validar comportamentos, expressar revolta, demonstrar nossa inocência perante os acontecimentos. Este representa o grande erro estratégico. Precisamente essa reação alimenta as expectativas de quem nos feriu. Observar nossa agitação, nosso desgaste, nossa vulnerabilidade exposta. Neste momento crucial, aplicamos a inversão psicológica. O elemento que desarticula completamente manipuladores, agressores ou mesmo indivíduos que se distanciam friamente não consiste em explosões emocionais, mas em quietude estrategicamente calculada. A ausência de resposta não representa vazio comunicativo, constitui a comunicação mais impactante disponível. Quando optamos por não reagir imediatamente, fenômenos inesperados se manifestam. A contraparte perde orientação comportamental. Antecipava dramaticidade, esperava sofrimento visível, aguardava contra-ataques, mas encontra uma barreira de serenidade absoluta, gerando profundo desconforto interno. Repentinamente, quem tentou causar ferimentos questiona se realmente exerceu poder sobre você ou se representou apenas um elemento insignificante em sua existência. Considere, a quietude funciona como armamento invisível. Não produz cortes nem grita, mas ressoa continuamente na consciência de quem tentou causar sofrimento. É como comunicar silenciosamente. Dispenso reações porque você não possui importância suficiente para alterar meu equilíbrio emocional. Esta mensagem transmite-se sem verbalização. A quietude já comunica tudo. O segredo fundamental reside aqui. Quietude não significa silenciamento permanente. Representa escolher momentos apropriados para a ação. Na inversão psicológica, este intervalo temporal é fundamental, porque quem causou ferimentos antecipa reações imediatas, e quando estas não ocorrem, o cérebro dessa pessoa entra em estado ansioso. Ela tenta prever seus próximos movimentos, e neste jogo o controle transfere-se para você. Reflita sobre situações pessoais. Alguém já a atacou esperando sua explosão emocional, mas você manteve calma? Se afirmativo, percebeu como o poder mudou de lado instantaneamente? Esta lógica será aprofundada. Manter quietude, quando antecipa um caos, desarticula tentativas manipulatórias. Mas não confunda esta estratégia silenciosa com submissão. Inversão psicológica não representa fraqueza, mas inteligência aplicada. Significa compreender que, frequentemente, o maior impacto surge da ausência de impacto, porque o agressor não sabe se você desistiu, está preparando estratégias ou simplesmente não se importa. Esta incerteza é devastadora. O detalhe não revelado, quietude, não apenas responde ao outro, mas também proporciona cura pessoal. No silêncio, você evita igualar-se ao nível agressivo. Cria espaço interno para respirar, refletir e enxergar claramente os acontecimentos reais.
A quietude oferece oportunidade de perceber que frequentemente quem machuca está projetando fraquezas pessoais que não suporta enfrentar sozinho. Quantas vezes observou que pessoas atacantes, críticas ou rejeitadoras carregam inseguranças enormes? A quietude opera como espelho, devolvendo a essas pessoas as próprias imagens que tentam ocultar. Esta representa a essência da inversão psicológica nas relações humanas. Não combater diretamente ataques, mas expor fragilidades agressivas sem movimentação alguma. Visualize a situação. Alguém fere com palavras ásperas, esperando resposta equivalente. Você olha diretamente, respira profundamente e permanece silencioso. Este gesto simples e poderoso gera desconforto imediato. O outro inicia auto-justificativas porque não suporta o peso da própria crueldade. Nesse instante, você já venceu. Naturalmente, a quietude pode inicialmente doer internamente. O coração deseja gritar, mas aqui entra a disciplina mental. Você deve treinar a mente para compreender que quietude não representa fraqueza, mas autodomínio. E autodomínio confunde qualquer pessoa tentando controlar você, porque atacantes desejam observar perda de equilíbrio. Quando permanece firme, essa pessoa descobre que perdeu acesso às suas emoções. Neste ponto, a inversão psicológica demonstra poder máximo. Você inverte a dinâmica. Ao invés de vítima do ataque, transforma-se em enigma. Nada incomoda mais que lidar com alguém que não reage conforme esperado. Você pode questionar: e se permaneço silencioso e a pessoa simplesmente me ignora? Excelente. Ainda melhor, pois isso comprova que ela não possuía além da sua reação como objetivo. Se ignora a pós-quietude, significa que a energia alimentando o ataque era apenas sua atenção. Sem ela, a pessoa se desfaz. Mas se contrariamente essa pessoa tentar reaproximação, é porque sua quietude a afetou. Dúvidas se instalam. Será que ele não se importa mais? Será que perdi controle? Esta dúvida semeia a reviravolta. Isso exige coragem. É mais simples reagir imediatamente, liberar raiva, provar capacidade de ferir também. Mas este caminho não oferece poder, apenas aprisiona no mesmo ciclo. Já a quietude estratégica cria ruptura, mostrando que você não precisa lutar todas as batalhas. Escolhe aquelas valiosas. A reflexão final deste primeiro ponto. Quietude é simultaneamente escudo e espada invisível. Protege da contaminação emocional e, ao mesmo tempo, fere o ego de quem tentou atingir, não com violência, mas com indiferença. Quem compreende isso, aprende que não é necessário ter todas as respostas, mas sim controle das próprias reações. Controlando suas reações, você controla o jogo, porque finalmente lidar com quem machuca não se trata deles, mas de você demonstrando que ninguém possui direito de roubar sua paz. Segundo, a força inesperada do distanciamento. Se existe algo que desestabiliza quem machuca mais que quietude, é o distanciamento. Não apenas cessar respostas momentaneamente, mas criar distância real, tangível, demonstrando praticamente que você não depende daquela presença. O distanciamento representa declaração silenciosa. Consigo viver sem você e isso me fortalece. Muitos temem distanciar-se, acreditando que perderão a pessoa definitivamente. Talvez seja precisamente isso que mais assusta. Descobrir se aquela relação existia porque você estava disponível ou se havia algo verdadeiro sustentando o vínculo. A verdade é simples. Se alguém apenas permanece próximo quando você está cedendo, chorando ou implorando, então essa pessoa nunca esteve realmente com você. A inversão psicológica funciona brilhantemente aqui, porque quem machuca deseja proximidade apenas para alimentar controle. Quando corta esse acesso e escolhe distanciamento, cria vácuo insuportável para quem necessita do seu sofrimento como combustível.
Imagine alguém que sempre provoca, testa limites ou rejeita seu valor. Essa pessoa sente-se controladora porque sabe que finalmente você retorna, envia mensagens, pede explicações, implora a atenção, mas repentinamente decide não mais. Não explica nada, não insiste, não se humilha, apenas se distancia. A quebra-padrão é tão brutal que a mente do outro entra em choque. Como assim não veio atrás? Como assim não está aqui para manipulação? O distanciamento é poderoso porque rompe dependência emocional. Mostra ao outro e, mais importante, mostra a você mesmo que sua vida continua, que sua energia não está presa a ninguém. Isso cria algo incompreendido: respeito. Respeito não se conquista gritando "me respeite", mas demonstrando que não aceita menos que merece. Quando se distancia de quem machuca, envia mensagem clara: se desejar participar da minha vida, deverá me tratar melhor. Caso contrário, sigo sozinho. Esta postura altera qualquer dinâmica relacional, aprofundando. Distanciamento não é apenas físico, mas emocional, mental, espiritual. Parar de conceder ao outro o privilégio de ocupar espaço mental 24 horas diárias. Quantas vezes perdeu noites refletindo sobre quem feriu? Quantas vezes repassou diálogos mentalmente, como se defendendo repetidamente? Este é o poder invisível entregue quando não se distancia verdadeiramente. Aplicando inversão psicológica, você não apenas cria distância física, mas decide conscientemente que aquela pessoa não terá mais prioridade nos pensamentos. É como alterar foco da câmera. Antes ela estava no outro, agora passa para você, gerando libertação imensa. O curioso é que quando se distancia, não precisa anunciar nada. Não precisa postar indiretas, nem dizer "estou partindo". O distanciamento mais forte é silencioso, porque não oferece ao outro chance de preparação. Você apenas altera a energia, modifica atitudes e a pessoa percebe a ausência. É como esvaziar balão. Repentinamente tudo murcha. O distanciamento pode provocar duas reações. Primeira, raiva. Quem machuca pode tentar atacar mais intensamente, buscando recuperar controle. Mas mantendo distância firme, essa tentativa perde força rapidamente. Segunda reação, desespero. A pessoa percebe que está perdendo algo que acreditava garantido. Neste momento, muitas tentam retorno pedindo desculpas ou buscando reaproximação. O segredo: quando isso acontece, você não precisa apressar a aceitação. O distanciamento serve também para medir até que ponto o retorno é genuíno. Se a pessoa volta apenas porque perdeu o controle, cedo ou tarde, o ciclo repete. Mas se volta transformada, reconhecendo seu valor, talvez ainda exista espaço para reconstruir algo. A escolha será sua. O distanciamento é teste revelador de quem está ao seu lado por conveniência versus quem realmente deseja estar por amor, amizade ou respeito. Este teste é cruel porque elimina ilusões, mas é justamente essa clareza que fortalece sua vida. Não esqueçamos que distanciamento também prova amor próprio. Frequentemente, suportamos dores desnecessárias por medo da solidão. Nesse medo, quem nos machuca encontra espaço. Mas quando descobre que consegue permanecer consigo mesmo, que pode criar própria paz, o jogo muda. Deixa de ser refém da presença alheia e torna-se dono da própria companhia. Aqui, a inversão psicológica se revela novamente, porque ao distanciar-se, remove poder de quem tentou ferir e, simultaneamente, fortalece sua identidade. É como dizer: não sou definido pelo que fez, sou definido pelo que escolho tolerar. A verdade que pode incomodar. Algumas pessoas apenas perceberão seu valor quando você não estiver mais disponível. É no vazio deixado pelo distanciamento que compreendem o peso da sua presença. Mas cuidado, não caia na armadilha de retornar correndo só porque o outro finalmente sentiu falta. O distanciamento só cumpre propósito quando mantido com firmeza. Pense no impacto.
Você se distancia, mantém quietude, foca em si mesmo. Gradualmente sua energia muda, torna-se mais leve, seguro, centrado. Enquanto isso, quem machucou se perde em dúvidas. Por que não voltou? Será que não significo mais nada? Será que perdi para sempre? Neste turbilhão, quem realmente sofre não é você, mas a pessoa que acreditava ter controle. Esta é a essência do segundo ponto. Distanciamento é declaração silenciosa de independência emocional. Prova que não precisa mendigar amor, atenção ou respeito. Mostra que sua vida possui valor com ou sem presença de quem tentou ferir. Finalmente, distanciar-se não é apenas estratégia contra outro, é sobretudo vitória sobre si mesmo. Descobrir que sua força não está em manter quem não valoriza, mas em liberar aquilo que não acrescenta. Quando faz isso, o universo preenche o espaço vazio com pessoas e situações verdadeiramente valiosas. Terceiro, a ruptura de expectativas que altera o jogo. Se quietude desarma e distanciamento confunde, existe terceira arma, ainda mais poderosa na inversão psicológica: ruptura de expectativas. Quem machuca já construiu imagem mental de como você reagirá. Esperam choro, reclamação, justificativas, perda de controle. Esta expectativa alimenta o ataque, mas quando faz exatamente o oposto do esperado, a mente alheia entra em colapso. Esta ruptura é poderosa porque não apenas surpreende, mas também demonstra que você não está no roteiro que o outro escreveu para você. O detalhe: toda manipulação depende de roteiro. A pessoa tentando ferir já imagina cada passo. Eu faço isso, ele reage assim, eu ganho poder. Mas quando age diferentemente, o roteiro falha e o manipulador perde fundamento. Pense em situações reais, quando alguém espera que implore para ficar, e ao invés disso, você sorri dizendo: tudo bem, a porta está aberta. Quando esperam que se rebaixe, e ao contrário, você se ergue ainda mais firme. Quando acreditam que vão reduzi-lo a nada, e contrariamente você floresce diante da dor. Esta é a força de subverter aquilo que os outros esperam. A estratégia mental inversa demonstra que o domínio não reside em confrontar diretamente a agressão, mas em negar-se a seguir padrões previstos. Quanto maior sua previsibilidade, mais simples será sua manipulação. Porém, quando você se converte em um enigma impossível de decifrar, toda a estrutura se altera radicalmente. E aqui encontramos um elemento fundamental. Subverter expectativas não significa adotar posturas agressivas ou representar algo inautêntico. Trata-se de harmonizar suas condutas com aquilo que genuinamente te fortalece, não com aquilo que outros antecipam de você. Pois quem te prejudica apenas detém autoridade quando você participa seguindo as diretrizes estabelecidas por ele. Ao estabelecer suas próprias diretrizes, você conquista o comando. Deseja compreender como isso opera? Visualize alguém que te descarta cruelmente, antecipando seu colapso emocional. A resposta esperada seria melancolia, angústia, comunicações incessantes. Mas você, contrariamente, opta por se aprimorar. Cultiva o físico, a mentalidade, se dedica a novos empreendimentos, sem clamores, sem retaliações, apenas desenvolvimento silencioso. Posteriormente, quem te agrediu constata que você não deteriorou, mas sim prosperou. Esse choque torna-se intolerável, pois o ataque perde significado quando não gera sofrimento, mas sim progresso. Esta é a essência da subversão de expectativas. Converter machucados em energia propulsora. E isso não se materializa instantaneamente. Demanda disciplina, concentração e principalmente bravura para não seguir o trajeto simples da reação instintiva. A reação instintiva é antecipável e previsibilidade representa vulnerabilidade diante de manipuladores. Outro exemplo. Alguém te humilha publicamente esperando retribuição equivalente, mas você,
Ao invés de se rebaixar ou explodir, mantém serenidade, estabelece contato visual e replica com uma declaração concisa, firme, que desfaz a situação sem elevar o tom. Não é o que antecipavam, e precisamente isso gera consideração. Consideração nasce do imprevisto. Quando age como todos, torna-se apenas mais um indivíduo comum. Mas quando sua reação é singular, alinhada ao seu controle interno, você se destaca. A pessoa que tentou te prejudicar passa a perceber algo anteriormente invisível: poder. E aqui está outro aspecto importante. A subversão de expectativas não serve apenas para desarmar o oponente, mas também para te emancipar de padrões antigos. Frequentemente, quem nos machuca consegue sucesso porque já conhece nossos gatilhos. Se você sempre reage com fúria, sempre suplica, sempre se culpabiliza, então você é previsível. Quebrar a expectativa é também romper o ciclo dentro de você. É demonstrar para si mesmo que é capaz de agir distintamente. Isso transforma tudo, pois cada vez que você opta por agir fora do script, você se reprograma. Seu cérebro compreende que existe outra maneira de lidar com o sofrimento. Você deixa de ser prisioneiro do passado e inicia a criação de novas conexões internas. Esta é a verdadeira revolução. Não apenas confundir quem te feriu, mas recriar-se como alguém inabalável. Certamente, quebrar expectativas requer preparação. Não é algo que você decide num impulso. É necessário estar consciente do que está ocorrendo e recordar que o ataque não se refere a você, mas ao controle que o outro ambiciona. Essa consciência é o primeiro passo. O segundo é a prática. Cada vez que você reage de forma diferente, mais forte se torna. Agora, imagine o impacto disso a longo prazo. Pessoas que anteriormente brincavam com seus sentimentos, que acreditavam poder te manipular facilmente, começam a hesitar antes de tentar novamente. Você deixa de ser um alvo fácil. Sua energia se transforma. Você passa a irradiar uma aura de autoconfiança, como se comunicasse sem palavras: não tente comigo, eu não sou o mesmo de antes. E a beleza dessa transformação é que ela não precisa ser anunciada. Você não precisa proclamar que mudou. As pessoas sentem. Elas percebem pela forma como você responde, pela tranquilidade em seus gestos, pela ausência de desespero em seus olhos. É uma mudança silenciosa, mas que ressoa mais alto do que qualquer palavra. A quebra de expectativas é, portanto, uma arma dupla. Desarma quem te fere e te liberta de quem você costumava ser. Porque, no fundo, lidar com quem te machuca não é apenas sobre eles. É sobre se tornar alguém tão forte, tão surpreendente, que nenhuma agressão tem mais o poder de definir sua vida. E talvez esse seja o maior segredo da psicologia reversa. Não se trata apenas de inverter o jogo contra os outros, mas de inverter o jogo dentro de você. Deixar para trás a versão previsível, frágil e manipulável e dar espaço para uma nova versão indomável, inesperada, impossível de ser controlada. A indiferença que corrói o ego. Se o silêncio desarma, o afastamento confunde e a quebra de expectativas muda o jogo, existe uma atitude que finaliza definitivamente o poder de quem tentou te ferir: a indiferença. Diferente do silêncio estratégico, que é temporário, ou do afastamento que cria espaço, a indiferença é um estado de ser. É quando você olha para alguém que antes tinha força para te destruir emocionalmente e percebe que não sente mais nada, nem raiva, nem tristeza, nem desejo de vingança. Apenas nada. Para quem tentou te manipular, isso é insuportável. Porque o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Enquanto houver raiva, ainda há energia sendo entregue. Enquanto houver mágoa, ainda há vínculo. Mas quando chega a indiferença, o fio é cortado definitivamente. Não há mais espaço para o outro dentro de você.
A psicologia reversa nos ensina que a indiferença é, paradoxalmente, a resposta mais forte, porque ela não dá palco, não dá combustível, não dá nada. Quem te feriu esperava ser lembrado, comentado, discutido, esperava ocupar espaço nos seus pensamentos. Mas quando você passa a agir como se essa pessoa não tivesse mais peso algum, o ego dela entra em colapso. E não se engane, quem machuca busca validação. Mesmo quando te rejeita ou te humilha, o que essa pessoa realmente quer é sentir-se importante, poderosa, no controle. O sofrimento que você demonstra alimenta esse sentimento. Mas quando você demonstra indiferença, essa fonte seca, é como se você retirasse o ar que mantinha o fogo aceso. Mas atenção, a indiferença verdadeira não pode ser fingida. Se você apenas age como se não ligasse, mas por dentro ainda se corrói, cedo ou tarde isso aparece. O verdadeiro poder está em trabalhar dentro de si até chegar nesse ponto. Isso exige um processo: silêncio, afastamento, reconstrução, quebra de expectativas. É uma jornada, mas quando você alcança a indiferença genuína, o jogo está vencido. O mais curioso é que a indiferença não beneficia apenas você. Ela também expõe o outro ao vazio que ele próprio criou. Imagine alguém acostumado a controlar suas emoções, a brincar com sua dor e, de repente, perceber que não tem mais esse poder. Esse choque pode levar a duas reações. Ou a pessoa desmorona, ou finalmente é obrigada a encarar a própria sombra. Em ambos os casos, não é mais problema seu. A indiferença é também um ato de autocuidado, porque guardar rancor é como carregar um veneno esperando que o outro sofra, mas quem adoece é você. Ao escolher a indiferença, você solta esse peso. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais disputar nada, não precisa mais convencer ninguém, você simplesmente vive. E esse é o ponto que mais incomoda quem tentou te machucar. Ver você vivendo bem, ver você sorrindo sem precisar deles, ver que, apesar de todo o esforço para te ferir, você encontrou paz. A indiferença é como um espelho que mostra ao outro o quanto ele se tornou irrelevante. E para egos inflados, não há castigo maior do que a irrelevância. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu alcanço esse estado de indiferença? Como parar de sentir? A resposta é simples, mas exige disciplina. Você para de alimentar a ferida. Cada vez que pensa no que aconteceu, que revisita mensagens, que fala sobre o assunto, você alimenta. A indiferença nasce quando você decide parar de entregar energia. Não é esquecer de uma hora para outra. É escolher, dia após dia, investir sua atenção em si mesmo, em novos caminhos, em novas pessoas. Com o tempo, a ferida cicatriza. O que antes parecia impossível não sentir nada se torna realidade. E nesse dia, você percebe que a pessoa que te machucou já não tem mais espaço dentro de você. É nesse momento que o outro sente o impacto, porque não há nada mais doloroso para quem tenta controlar do que perceber que perdeu a chave da sua mente, que já não consegue mais te afetar, que você segue sua vida inabalável, indiferente. Essa é a vitória final. Não é barulhenta, não é dramática. É silenciosa, calma, definitiva. É a vitória que não precisa ser anunciada porque é vivida. E é aqui que a psicologia reversa se mostra em sua forma mais pura. Você não apenas inverteu o jogo contra o outro, mas transformou a si mesmo. Aprendeu a lidar com a dor de uma forma tão profunda que ela deixou de te controlar. A indiferença é a prova de que você venceu a batalha mais difícil. A batalha dentro de você. No fim, não importa quem tentou te machucar, nem o que foi feito. O que importa é que você descobriu que ninguém tem poder sobre sua vida, a não ser você mesmo. E quando isso acontece, não há manipulação que resista, transformando dor em combustível para a evolução. Até aqui você aprendeu que o silêncio desarma. O afastamento confunde, a quebra de expectativas muda o jogo e a indiferença corrói o ego de quem tentou te ferir.
Mas existe um último nível nesse processo: transformar toda a dor em combustível para sua própria evolução. Porque não basta apenas se proteger de quem te machuca. O verdadeiro poder está em usar cada ferida como impulso para se tornar alguém ainda mais forte. Quando alguém te atinge, a reação mais comum é desejar que nunca tivesse acontecido. Queremos apagar, esquecer, fingir que a dor não existiu. Mas a verdade é que nenhuma experiência se perde. Você pode permitir que ela te destrua, ou pode usá-la como alicerce para construir uma versão melhor de si mesmo. E é aqui que entra a psicologia reversa aplicada ao seu interior. Em vez de fugir da dor, você a transforma em energia. Pense na dor como fogo. O fogo pode queimar e destruir, mas também pode aquecer e iluminar. Tudo depende de como você escolhe utilizá-lo. Aquele coração partido, aquela rejeição inesperada, aquela traição silenciosa, tudo isso pode ser a faísca que te empurra a buscar mais de si mesmo. O que parecia o fim pode se tornar o início de uma vida mais consciente, mais forte, mais verdadeira. Mas como transformar dor em combustível? O primeiro passo é parar de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a se perguntar: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de perspectiva é revolucionária, porque ao invés de se colocar como vítima do destino, você se coloca como protagonista da sua história. Não é mais sobre o que fizeram com você, mas sobre o que você escolhe fazer a partir do que aconteceu. Esse processo exige coragem, porque olhar para a dor sem filtros dói ainda mais no início. Mas é nesse confronto que nasce a força. Quando você encara de frente aquilo que te feriu, você percebe que a dor não é um fim, mas um portal. E ao atravessar esse portal, você descobre versões de si mesmo que jamais imaginaria existir. Por exemplo, alguém te rejeitou e você se sentiu pequeno. Essa sensação pode te aprisionar por anos, ou pode se tornar um impulso para você cuidar mais de si, valorizar sua própria presença e investir naquilo que te torna único. A rejeição não define seu valor, mas pode revelar áreas da sua vida que você ainda não havia fortalecido. Outro exemplo: alguém te traiu e você se viu perdido na desconfiança. Essa experiência pode gerar amargura eterna ou pode te ensinar a desenvolver discernimento, a confiar mais na sua intuição, a construir relacionamentos baseados em clareza e não em ilusões. Traição, em vez de destruir, pode abrir seus olhos para padrões que antes passavam despercebidos. É assim que a dor se transforma em combustível, quando você decide que ela não será apenas um peso, mas um professor. Cada ferida contém uma lição escondida, e quando você aprende essa lição, a dor perde o poder de te definir. Aqui está o ponto central. Quem te machucou acreditava que estava tirando algo de você, mas quando você transforma a ferida em força, o que aconteceu se torna um presente disfarçado, claro, um presente doloroso, mas ainda assim algo que acrescenta a sua evolução. Você deixa de ser a pessoa que sofria e passa a ser alguém que cresceu através do sofrimento. Isso gera um efeito poderoso, porque quem te machucou esperava te ver cair. Mas quando percebe que você está mais forte, mais consciente, mais vivo, a lógica se inverte. O ataque que deveria te destruir se torna a razão pela qual você floresceu. Essa é a vitória mais elegante que existe. Não exige vingança, não exige confrontos, exige apenas que você continue evoluindo. E aqui entra a parte mais bonita da psicologia reversa. Você usa a dor contra quem a causou sem precisar mover um dedo, porque ao crescer, você automaticamente prova que o ataque falhou. Sua vida se torna a maior resposta. O silêncio, o afastamento, a quebra de expectativas, a indiferença, tudo isso culmina nesse ponto. Viver tão bem que a dor já não é cicatriz, mas combustível. Mas não pense que esse processo é linear.
Existem dias em que a dor ainda vai doer, em que as lembranças vão bater forte. Isso não significa que você falhou, significa apenas que está no caminho da transformação. A diferença é que, em vez de permanecer no fundo, você usa cada queda como trampolim para subir ainda mais alto. E aos poucos, você percebe que aquilo que parecia te destruir foi exatamente o que construiu sua maior força. Você descobre que não é a dor que te define, mas a forma como você a utiliza. E essa consciência te coloca em um lugar de poder absoluto sobre a própria vida. No fim, transformar dor em combustível é a forma mais pura de liberdade, porque ninguém mais pode te prender em um ciclo de sofrimento. Qualquer tentativa de te ferir se torna inútil, já que você sabe transformar tudo em crescimento. E quando você chega nesse ponto, nada nem ninguém tem mais o poder de te parar. O renascimento do valor pessoal. Depois de aplicar o silêncio, o afastamento, a quebra de expectativas, a indiferença e transformar a dor em combustível, chega o estágio mais importante dessa jornada: o renascimento do seu valor pessoal. Porque no fim, não se trata apenas de lidar com quem te machuca, mas de redescobrir quem você é sem as correntes da dor. Muitas vezes, quando alguém nos fere, é como se roubasse uma parte da nossa identidade. Ficamos nos perguntando: será que eu não sou bom o suficiente? Será que não tenho valor? E é nesse ponto vulnerável que nascem as maiores prisões emocionais. Você começa a acreditar que o olhar do outro define a sua essência, mas a verdade é justamente o oposto. Ninguém pode medir o seu valor a não ser você mesmo. O renascimento do valor pessoal acontece quando você decide parar de olhar para si com os olhos de quem te feriu. Isso é libertador. Porque até aqui tudo o que você fez foi inverter o jogo contra quem te machucou. Mas nesse momento, você não joga mais contra ninguém. Você joga a favor de si mesmo. É a hora em que você olha no espelho e enxerga não a vítima, mas o sobrevivente. Não o destruído, mas o reconstruído. Esse renascimento é como o brotar de uma semente após o inverno. Tudo parecia morto, congelado, sem esperança, mas em silêncio as raízes estavam se fortalecendo debaixo da terra. Quando finalmente chega a primavera, aquilo que parecia acabado se revela mais forte do que nunca. Assim é o seu valor pessoal. Ele nunca desapareceu, apenas estava encoberto pela dor. Agora é hora de deixá-lo florescer. Mas como renascer o valor depois de tanto sofrimento? O primeiro passo é compreender que o outro fez não fala sobre você, mas sobre ele. A rejeição que você sofreu não é um reflexo da sua falta de valor, mas do vazio interno da outra pessoa. A traição que recebeu não significa que você não merece fidelidade, mas que o outro não foi capaz de oferecê-la. Quando você entende isso, o peso começa a sair dos ombros. O segundo passo é investir em si mesmo de uma forma que nunca fez antes. Valor pessoal não nasce de frases bonitas repetidas no espelho, mas de ações que provam para você que sua vida tem importância. É quando você começa a se cuidar, a se desenvolver, a buscar crescimento em todas as áreas. Cada pequeno passo é uma mensagem para a sua mente. Eu mereço mais. E pouco a pouco você começa a acreditar de verdade. Não porque alguém disse, mas porque você vê em si mesmo. Você percebe que não precisa da validação de quem te machucou para se sentir inteiro. Sua força vem de dentro, não de fora. E esse é o momento em que sua vida muda. O renascimento do valor pessoal também te dá uma nova perspectiva sobre as relações. É que quando você reconhece o próprio valor, deixa de aceitar migalhas, não se contenta com metades, não se curva para quem não te trata como merece. Você se torna seletivo, e essa seletividade não é arrogância, é maturidade. É saber que energia não se desperdiça em lugares que não te alimentam. E aqui está a beleza da psicologia reversa nesse último estágio. Quem te machucou
Esperava que você ficasse quebrado, indefinido, sempre preso ao passado. Mas ao invés disso, você se torna ainda mais inteiro. Sua evolução é a maior vingança silenciosa, porque mostra que nada nem ninguém foi capaz de destruir sua essência. Pelo contrário, o ataque foi o que despertou a sua força adormecida. Esse renascimento também traz algo que muitos não esperam: paz. Porque quando você se reconstrói, percebe que já não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mostrar para quem te feriu que você venceu. Sua vida já é a prova. Sua tranquilidade, sua autoconfiança, seu brilho silencioso falam mais alto do que qualquer explicação. E no fundo, essa paz é o que mais incomoda quem tentou te ferir. Porque eles queriam te ver em guerra consigo mesmo, sempre carregando as marcas da dor. Mas ao encontrar serenidade, você mostra que venceu a batalha mais difícil, a interna. O renascimento do valor pessoal também te permite enxergar o futuro com novos olhos. Você não caminha mais com medo de ser ferido, mas com a consciência de que, mesmo que seja, já sabe como transformar dor em força. E essa consciência é invencível. Ela te torna livre. No fim, lidar com quem te machuca não é sobre vingança, nem sobre fazer o outro pagar. É sobre usar cada golpe como um tijolo na construção da sua fortaleza interior. É sobre olhar para trás e perceber que sim, você foi ferido, mas hoje é alguém muito mais forte, muito mais consciente, muito mais inteiro. Esse é o verdadeiro renascimento. Descobrir que nada pode te parar, nem as palavras, nem a rejeição, nem as traições, porque seu valor não depende do mundo externo, mas da certeza inabalável que nasce dentro de você. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa jornada. Quem te machucou achava que estava te destruindo, mas sem saber, foi apenas a faísca que acendeu o fogo da sua transformação. E hoje você não é a vítima nem o sobrevivente. Você é o renascido, alguém que descobriu que o valor pessoal não pode ser dado nem tirado, apenas revelado. A liberdade que ninguém pode tirar de você depois do silêncio que desarma, do afastamento que confunde, da quebra de expectativas que inverte o jogo, da indiferença que corrói o ego, da dor transformada em combustível e do renascimento do valor pessoal, resta apenas a liberdade. Essa é a vitória definitiva. A liberdade que ninguém pode tirar de você, porque ela não depende de circunstâncias, nem de pessoas, nem de como o mundo te trata. Ela nasce dentro de você e, por isso, é indestrutível. Quando alguém te machuca, a intenção é prender você, seja em lembranças, em ressentimentos, em culpas ou até mesmo em esperanças vazias. É como se a dor fosse uma corrente invisível, mantendo sua mente e seu coração girando em torno de quem não merece tanto espaço. Mas quando você aplica cada uma dessas etapas, algo extraordinário acontece. As correntes começam a se quebrar. E chega o momento em que você olha para trás e percebe que já não está preso. Você é livre. A liberdade não significa que você nunca mais vai sentir dor. Significa que a dor não terá mais poder sobre você. Porque dor todos enfrentam, mas a diferença está em quem sabe usá-la como degrau. A liberdade é isso, a capacidade de escolher o que fazer com aquilo que aconteceu. Você pode permanecer aprisionado na mágoa ou pode usar cada experiência como alavanca para viver melhor. E quando escolhe a segunda opção, descobre que ninguém mais pode te controlar. Essa liberdade também traz um novo tipo de poder, o poder da escolha. Quando você era refém da dor, muitas de suas decisões eram baseadas no medo. Medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. Mas quando se liberta, passa a escolher de outra forma. Você não aceita mais qualquer presença em sua vida. Você não tolera mais qualquer tipo de tratamento. Você escolhe. E escolher é o maior privilégio que um ser humano pode conquistar. E é aqui que a psicologia reversa revela seu último segredo.
Ao conquistar essa liberdade, você se torna imune a manipulações, porque quem tenta te ferir só consegue quando percebe sua dependência emocional. Se você não depende mais, o jogo acaba. Não há estratégia que funcione contra alguém que encontrou paz dentro de si. Mas talvez o mais bonito dessa liberdade seja perceber que ela não é apenas vingança contra quem te machucou. Ela não é sobre mostrar ao outro que você venceu. Ela é sobre você viver uma vida plena, independente, verdadeira. É sobre acordar todos os dias com a certeza de que nada pode te parar, porque o que existe dentro de você é maior do que qualquer ataque externo. Essa liberdade também muda a forma como você se relaciona, porque quando está livre, não entra mais em vínculos por medo de ficar só, nem aceita migalhas para se sentir valorizado. Você se relaciona por escolha, não por necessidade. Isso transforma tudo. Você atrai pessoas diferentes, cria conexões mais profundas, constrói laços baseados em respeito e autenticidade. E não se engane. Essa liberdade incomoda, porque muitos preferem ver você preso ao passado, carregando correntes que já deveriam ter sido quebradas. Mas ao provar que se libertou, você se torna um lembrete vivo de que é possível. E nem todos estão prontos para lidar com esse lembrete. Ainda assim, a liberdade é sua, e ninguém pode roubá-la. No fundo, a verdadeira vitória sobre quem te machucou não é vê-lo sofrer, é perceber que você já não precisa mais se importar. É viver tão bem que a existência do outro perde relevância. Essa é a maior forma de revirar a volta, transformar dor em paz, ferida em força e prisão em liberdade. E essa liberdade não é passageira, ela é um estado permanente que acompanha cada passo seu. Você pode até enfrentar novos desafios, novas pessoas que tentem te ferir, mas nunca mais será o mesmo. Porque agora você sabe, você já provou a si mesmo que é capaz de atravessar a dor, quebrar expectativas, renascer e se libertar. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. Ninguém tem o poder de te definir, nem quem te rejeitou, nem quem te traiu, nem quem tentou diminuir seu valor. Você é quem decide o significado de cada experiência. Você é quem escolhe o que fazer com cada dor. E essa consciência é a essência da liberdade. Portanto, nunca se esqueça, lidar com quem te machuca não é apenas sobreviver ao ataque. É usar cada cicatriz como prova da sua força, cada lágrima como lembrança da sua coragem e cada perda como sinal do seu renascimento. É escolher viver livre mesmo quando o mundo tenta te aprisionar. E no fim, essa é a mensagem que quero deixar gravada em você. Ninguém tem poder sobre sua vida a não ser você mesmo. E quando você descobre isso, quando realmente entende e aplica, se torna invencível. Se cuide e até mais.